harmonizar a casa de acordo com o Feng Shui sem se desapegar das coisas é possível ou não? Quero saber de você. Antes de eu te contar, quero saber de você. Me conta aqui nos comentários se você acha que isso é possível ou não. Bom, eu sou a Bruna. Nesse perfil eu te ensino como que você pode harmonizar a sua casa para atrair muito mais saúde, abundância financeira e união familiar. Então, se você é uma pessoa que se interessa por esse assunto, já me segue aqui para você ser notificada cada vez que eu postar um vídeo novo para você, certo? Bom, seguinte, no Feng Shui a gente fala muito sobre o desapego, desapegar das coisas, doar, vender, simplesmente eliminar. Por quê? Porque ao harmonizar a nossa casa, a gente começa a entender que cada objeto que a gente tem ao nosso redor, eles nos dão gatilhos. Gatilhos é o quê? Alguma coisa que desperta um pensamento, um sentimento. Então, cada objeto nos desperta um sentimento, que pode ser positivo ou negativo. E aí que entra o desapego do Feng Shui. Por quê? Quando a gente toma consciência que a gente está guardando determinado objeto ali na nossa casa só porque, nossa, eu paguei muito caro para ele, não vou me dar, não vou desapegar, não vou vender porque eu paguei muito caro, ou porque vou deixar aqui, porque vai que um dia eu precise, né? Ou até mesmo aquela blusinha que a gente guarda, a gente olha pra ela, se sente mal porque a gente já não cabe na blusinha, mas você fala, mas um dia eu vou emagrecer e vou voltar a usar essa blusa. Então, cada vez que você olha pra ela, você sente um sentimento ruim, porque você não pode mais usar ela, mas você fica naquela esperança de que vai usar. E também, além disso, né, além desses objetos mais óbvios que eu tô te falando aqui, tem também os objetos que a gente tende a guardar, nem sabe por quê, mas que ficam prendendo a gente no passado. Como, por exemplo, objetos de relacionamentos antigos, laudos médicos, exames, receitas e até mesmo contas que a gente já pagou, contas que não precisa ter lá de anos atrás, documentos. Então, esse é o papel do desapego no Feng Shui. É a gente começar a refletir sobre o que cada objeto dentro da nossa casa está atraindo de energia para o nosso lar, o que ele está vibrando, o que ele está nos fazendo sentir, qual tipo de energia, literalmente, que a gente está atraindo para dentro do nosso lar. Só que, respondendo aqui a grande pergunta do nosso vídeo, sim, é extremamente possível você harmonizar a tua casa sem necessariamente você desapegar das coisas. Não tá entendendo, Bruno? Você falou que é muito importante, mas que não precisa necessariamente? O que eu tô te dizendo aqui é que é extremamente importante, mas se você é uma pessoa que é acumuladora ou se você mora com uma pessoa acumuladora, eu quero que você fique tranquila, porque mesmo assim existem outras vertentes, outras técnicas que você pode usar para harmonizar a tua casa, mesmo assim, mesmo sem se desapegar das coisas, porque afinal de contas, a harmonização ela está muito mais relacionada em você saber os locais exatos que você pode ter cada objeto e os locais que você tem que evitar eles a todo custo, locais que você de forma alguma pode ter determinado objeto. Então pode ser que você não desapegue ainda da sua casa, né, de algum objeto da sua casa, mas mantenha ele no local exato que ele vai te afetar menos. Por exemplo, eu tenho um exemplo de uma aluna minha, a Fabiana, que ela tinha veneno de rato na casa dela e ela descobriu que esse veneno de rato ficava justamente na área da saúde da casa dela. Como assim área da saúde? Na nossa casa existem 9 diferentes centros de energia, como se fossem chakras do nosso corpo, existem os centros de energia na nossa casa. E aí ali tem a área da saúde, a área do dinheiro, a área do relacionamento, a área da família, enfim, são 9 diferentes áreas. E aí a gente descobre isso aplicando uma ferramenta chamada Bagua, né? Até embaixo aqui do vídeo tem informações, eu tenho um curso sobre a aplicação do Bagua, se você quiser descobrir onde ficam essas 9 diferentes áreas da sua vida dentro da sua casa, você pode ver aqui na descrição do vídeo. Mas o que acontece? Quando a Fabiana aplicou esse Bagua na casa dela, ela descobriu justamente que os venenos de rato, os objetos de limpeza da casa dela, ficavam justamente na área da família. E ela começou a harmonizar a casa dela, ela encontrou o Feng Shui, porque ela não conhecia o Feng Shui, mas ela encontrou o Feng Shui justamente na tentativa de buscar alguma coisa para a saúde dos filhos dela, que estavam vivendo doentes toda hora, um ficava doente, daí se recuperava, o outro já ficava doente, então ela estava desesperada já com aquela situação, não sabia mais o que fazer. Quando eu te conheci, eu estava desesperada atrás de qualquer coisa que me ajudasse com a saúde dos meus filhos. Desde quando a gente se mudou para essa casa, muita doença. E afetava em
em tudo, afetava na relação com o meu marido, afetava na minha relação com qualquer pessoa, porque eu não dormia. Criança doente, mas era muito, 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 não era uma coisa normal. Tipo, agora, os meus filhos não ficam, nunca mais ficaram doentes. Eles ficam normal, uma vez a cada 2 meses, mas antes a gente não tinha nem quase 2 semanas de descanso. Fui até procurar um pai de santo para ver se não era uma coisa espiritual. Eu não sabia mais o que fazer. Rezar, fazer novena, benzimento. Vocês falando sobre saúde, é isso que eu preciso de ouvir. O que é para fazer para a saúde? Porque na minha área da saúde era um desastre, tinha até veneno de rato. Noites trocando cama, cheia de vômito. Às vezes fazia diarreia junto quando vomitava. Nossa, uma situação, porque a saúde dos nossos filhos estavam em jogo. Ele não tem mais estresse. As crianças não ficam doentes mais. É uma coisa incrível, assim, porque funcionou. Meus filhos estão com saúde, são só 4 meses que eu fiz. Não é possível assim. Acabou a gripe, estamos todos com saúde. E aí ela descobriu do veneno de rato e tirou, e a saúde dos filhos dela melhorou. Só que o que acontece? Quer dizer que você não pode ter veneno de rato na sua casa? Não, você pode, principalmente se você tem que lidar com esse problema, né? Só que a grande questão é que você não pode definitivamente ter esse veneno de rato em áreas que vão prejudicar, por exemplo, a saúde da sua família. Você pode ter no local exato, numa outra área, né, do baguá que não vai prejudicar a saúde da sua família. Então, a gente faz isso, observar se as coisas estão no local certo, para os objetos, para as decorações, para os móveis na nossa casa. A gente começa a observar tudo isso, que essa é justamente a primeira etapa do método Olli, né? O método Olli é o método que eu criei para facilitar a aplicação do Feng Shui. Então a gente começa a observar se os objetos na nossa casa eles estão nos locais que favorecem ou que prejudicam a energia. E a partir disso a gente começa a decidir se vai desapegar ou se vai simplesmente realocar esse objeto de lugar de forma que essa energia dele vá influenciar menos negativamente não, mas que não vai prejudicar a energia da nossa família, da saúde, do dinheiro ou da harmonia da nossa família, né? E aí quando eu falo sobre isso, sobre mudar os móveis, a decoração do lugar, tem gente que fala, meu Deus, Bruna, mas se eu tiver um móvel no lugar errado, eu vou ter que mudar, se eu não tenho condições, não tenho espaço suficiente na minha casa, se meus móveis são embutidos, como é que eu vou fazer? E assim, a orientação, sim, é mudar o móvel de lugar se você tiver condições para isso, se você tiver espaço ou se o móvel for modular, se você consegue. Agora, se você não consegue mudar os móveis necessariamente de lugar, fica tranquila também, porque existem curas de Feng Shui, que aí com as ferramentas de Feng Shui, com cristal, com uma planta, com um espelho, você consegue mudar a energia, proteger a energia da sua casa mesmo sem mudar o móvel de lugar, tá? Mas resumindo, sim, o desapego ele é importante para você garantir que você esteja se cercando e cercando a sua família de objetos que vibrem na saúde, na abundância financeira e na união familiar. Só que definitivamente você pode sim harmonizar a sua casa sem se desapegar de tudo, simplesmente você sabendo quais são os locais certos e os locais que você tem que evitar a todo custo ter determinado objeto dentro da sua casa. Sapatos, livros, documentos, panos, produtos de limpeza, veneno de rato, as próprias plantas. Cada um dos objetos tem lugares certos e menos certos pra gente ter dentro da nossa casa, e isso também é harmonização. Então você pode escolher manter tudo, não precisa desapegar de nada por enquanto, e aí quando você se sentir preparada, quando você se sentir pronta para desapegar, você faz o desapego também se tiver no seu coração, se você sentir necessidade para isso. Mas só de você estar reorganizando e colocando nos locais que isso vai estar favorecendo ao invés de prejudicar a energia da sua família, você já vai sentir muitas e muitas diferenças, como foi o caso da Fabiana que eu mostrei para você. Então eu quero saber de você, esse vídeo te ajudou? Se esse vídeo te ajudou, eu quero que você me conte aqui nos comentários o que você achou e que você dê um joinha, dê um like, compartilhe com outras pessoas e já me siga aqui no meu canal para você ser notificada cada vez que eu postar um vídeo novo desse aqui para você, certo? Beijo e até o próximo vídeo.